Salve bando de loucos, aqui é o canal Corinthians 247, trazendo a elite das notícias do nosso todo-poderoso timão. Já senta o dedo no like, e se não for inscrito, certeza que é corno, bora pro vídeo. Os jogadores do Corinthians ficaram ao lado do fisioterapeuta Bruno Mazeucci na discussão com Vanderlei Luxemburgo que agitou os bastidores do Corinthians na última semana. A informação é do colunista Samir Carvalho, no De Primeira. O estupim de tudo, o grande problema é que o Vanderlei, no jogo contra o Goiás, no dia 27, havia decidido que o Renato Augusto e alguns dos principais jogadores do time seriam poupados, visando a partida contra o Estudiantes, porque todo mundo já esperava que ia ser aquele sufoco. E aí ele coloca o Renato Augusto e alguns jogadores para realizar um treino físico às 15 horas. O treino terminou no fim da tarde praticamente no CT Joaquim Grava, e no mesmo dia ele coloca os jogadores na partida. Aí foi o estupim de tudo. Discussão na Neoquímica Arena. A discussão mais ríspida aconteceu no vestiário da Arena depois desse jogo, porque o Mazeucci entendeu que o Vanderlei até poderia utilizar os jogadores contra o Goiás, mas não colocá-los no mesmo dia. Os atletas treinaram e foram utilizados na partida contra o Goiás, muito também em função do resultado parcial do jogo. O Goiás vencia por 1-0, o Corinthians empata com um cruzamento do Renato Augusto para o Maicon e o jogo termina em 1-1. Esse foi o grande estupim, o fato de ele colocar os atletas para treinar no mesmo dia do jogo, aí pegou mesmo. Renato Augusto é o pivô dessa crise, fica evidente que o Renato agora só vai voltar quando estiver 100%. Ele, querendo ou não, talvez o Renato nem tenha culpa nisso, é o pivô do caso. Essa é a verdade dessa briga com o Mazeucci, que é muito querido pelos jogadores. O Renato Augusto talvez nem estaria mais jogando futebol se não fosse o Mazeucci, todo o trabalho que ele fez com o Renato e alguns atletas, então o Vanderlei mexeu numa situação que pegou para ele. Os atletas ficaram do lado do Mazeucci, até a diretoria tentou apaziguar a situação. Você não vai ouvir eles dizerem isso na coletiva, mas eles também ficaram do lado do Mazeucci, por isso que o Vanderlei corria risco de demissão ontem no Clássico. Se fosse só o desempenho do Corinthians nos jogos, talvez o Vanderlei não fosse para o Clássico ameaçado de demissão, porque ele acabou de classificar o time, apesar do amasso do Estudiantes. Mas, de fato, a crise pesou bastante e o Renato é o pivô dessa crise. Vanderlei estava bancando até domingo, era uma situação de risco por conta dessa crise, que ainda não foi resolvida. Todo jogo agora os olhares estarão sobre o Luxemburgo.